Fala galera, muito bem-vindos a mais um Gregário Cycling. Sim, hoje uma voz diferente abrindo aqui o programa de sexta-feira de vocês. Eu sou o Nicolas Sessler, na companhia hoje do patrão Álvaro Pacheco e também de Bastietema, para contar aqui uma história curiosa para vocês, algo que sai um pouco aos padrões, mas certamente de um nome e de uma equipe que vocês escutarão muito nos próximos anos. Quem sabe dentro de alguns anos, até mesmo nas estradas do Tour de France. Isso é o que eles almejam, isso é o que eles buscam. É uma história muito curiosa. O Bas, que está aqui conosco, é o fundador, manager e criador desta equipe, que se chama Tour de Tietema. Agora, mesmo no dia que a gente grava, eles foram anunciados com o primeiro wildcard deles para correr uma prova no Tour. Eles vão largar na Amstel Gold Race, que é a clássica mais tradicional do ciclismo holandês. Eles são, como dito, uma equipe holandesa. Mas com uma história muito curiosa, eles buscam ser uma equipe que foge aos padrões tradicionais do ciclismo, que é muito certinho, muito quadriculado e segue uma série de padrões de treinamento. Eles estão super midiáticos, eles estão super divertidos, têm um approach muito mais happy para tudo o que eles fazem. E é uma história muito curiosa. O Bas, que foi ciclista profissional também, ele correu por vários anos pela BMC Development Team, na época, quando a BMC tinha uma equipe sub-23, chegou a ser terceiro no Paris-Roubaix sub-23, por exemplo, entre outros títulos. Chegou a ser ciclista profissional, competiu, por exemplo, na temporada de 2022 com a Bingo Wallone, uma equipe para quem acompanha um pouco mais de perto, eles devem ter visto aí de uniforme amarelo. E também sempre teve uma carreira muito curiosa. Por ser considerado, criou o seu próprio canal de YouTube lá na Holanda, e o canal que cresceu muito, para quem tiver curiosidade, pode depois buscar ele pelo YouTube. Em função do YouTube, obviamente, ele atraiu, conseguiu muitos contatos e surgiu a ideia de criar a equipe. Obviamente, esse programa, agora a gente vai começar a bater um papo com ele. Ele vai contar para nós um pouco mais de todo esse processo, da história dele, de como surgiu a ideia da equipe até chegar lá. Ok. E agora, então, a gente vai passar para o inglês para ter essa tradução. Eu sou alguém com uma grande paixão por esportes em geral, em particular em ciclo, e tudo isso começou, talvez há 10 ou 12 anos. Quando eu era jovem, eu sempre fui com meus pais para a Tour de France, quando estávamos de férias em França ou Espanha, e foi aí que a paixão por esportes começou, e então eu comecei a ciclar sozinho. Tive bastante diversão lá, estive nas seleções nacionais. No final eu estava na equipe de desenvolvimento da BMC, que era uma das melhores equipes de desenvolvimento naquela época, com Sivakov, Stefan Kuhn, Jasper Philipsen. Eu andei com muitos deles. No final eu não consegui ser um ciclista profissional naquela época, mas eu ainda tinha muita paixão por esportes e também por mídia. Como vocês estão fazendo um podcast, e eu tentei fazer mais em um formato de vídeo. E é assim que o conceito Tour de Tietema, que é um canal no YouTube que mostra a paixão por esportes em forma de desafio durante a Tour de France. E é assim que a Tour de Tietema começou como um canal no YouTube. Hoje em dia, temos quase uns 2.000 inscritos de todos os lados do mundo, ou com fãs de ciclo. Bas, quão difícil é começar um time? Como suas experiências recentes têm se desenvolvido? No ano passado, nós começamos uma equipe continental, e a razão é que nós começamos com um canal no YouTube. Lá, nós criamos muitos fãs. E eu realmente acredito que começar uma equipe de esportes com fãs é algo bem único. Hoje em dia, a equipe começa porque eles têm um budget ou um fã. Então, eles tentam ganhar corridas e aí eles esperam conseguir fãs. E nós queríamos fazer da outra forma, porque nós começamos com um canal no YouTube, nós tínhamos cerca de 100.000 pessoas
que assistiam nossos vídeos semanalmente. E eu acredito que se nós começarmos uma equipe e essas pessoas nos seguirem, nós teremos uma equipe com o time mais envolvido da indústria. É por isso que nós começamos e realmente acreditamos que poderíamos criar uma casa de mídia e uma organização de esportes profissionais. Sem ter o engajamento do público e essa conexão, porque, como a gente falou, em um ano você é um apoiador de Quickstep, e no outro ano você é um apoiador de Soldal, Quickstep, e os nomes mudaram. Em um ano você era um apoiador de After Party, e depois isso se tornou Movistar, e no final é a mesma equipe, mas você perde essa conexão com o público. É bem difícil sustentá-la. E eu acho que o modelo de negócios atual ainda procura esse jeito mais sustentável de se engajar tanto com o público quanto financeiramente sobreviver, certo? Sim, isso é certo. A identidade de uma equipe mudou rapidamente. Nós conseguimos criar uma própria identidade como time. Então, o nome da equipe é Tour de Tietema, que é o nome do canal no YouTube. E o segundo nome da equipe é um nome de fã. Mas provavelmente nós teríamos ganho muito mais dinheiro se tivéssemos mudado nosso nome ou se tivéssemos transformado no primeiro lugar. Mas nós queríamos fazer isso mais como uma visão a longo prazo. E eu acho que com a construção dessa identidade, nós conseguimos ganhar muito mais valor. E eu acho que você estava dizendo que as pessoas estão apoiando um time, mas eu ainda acredito que muitos fãs de ciclismo são fãs de um ciclista. Então, como o brasileiro Marilo Fischer foi com o Garmin, eles são fãs do Garmin. Mas quando ele muda para outro time, eles não são realmente fiéis a um time. É isso que esperamos criar, que as pessoas podem ser fãs de um ciclista, de um indivíduo, mas que eles sempre apoiem o time, não importa as escolhas que nós fazemos como time. Sim, isso é curioso. Mas, cara, se eu puder perguntar, há, digamos, 2 anos, você era um profissional com o bingo, você foi em uma corrida, eu me lembro, Paris-Roubaix e todas as outras corridas. Como você teve o clique para dizer, ai, cara, eu não quero mais andar com esses caras, mas eu quero criar o meu próprio projeto. Quando surgiu, Eu estava andando nas maiores corridas, mas eu vi que meu nível estava ok, mas não estava bom o suficiente. Eu vi que o nível em geral estava muito alto e eu realmente amei o projeto de trazer o canal do YouTube que começamos no final para o Tour de France com o nosso time de ciclismo. E isso foi um passo muito importante, passando pelo passo para o ciclismo profissional, que foi feito por mim. Então, minha época como atleta profissional foi mais como uma jornada individual. E eu estou gostando, talvez ainda mais, hoje em dia, de fazê-lo como uma jornada de time, o que ainda é criado por nós, mas eu posso compartilhar a alegria com os outros pilotos, com o pessoal, e isso realmente se sente como o nosso projeto. E eu não estava se divertindo tanto como um ciclista, porque sendo um ciclista você tem que ser realmente, ter uma vida realmente limitada, como eu posso dizer, uma pequena bolha. Sim, você tem que estar naquela bolha, comer, dormir, treinar, e minha mente era mais como eu queria criar coisas, eu estava pensando no futuro, como podemos arrumar isso. Então, eu tinha muitas coisas que me levaram fora daquela pequena bolha e eu estava pensando mais na imagem maior. E sim, esse foi o momento que criamos ou falamos sobre esse time continental. Então, essa mudança não foi tão difícil. Foi mais como, sim,
muito natural. Natural sim, natural, o próximo passo. Buzz, há uma frase que diz que se você quer que as coisas se tornem diferentes, você tem que fazê-las de uma forma diferente. E claramente vocês estão fazendo isso em um modelo que todo mundo está lutando, porque a maioria dos times depende de um grande apoiador, que a maioria das vezes é um grande bilionário, jogando com algumas atividades, enquanto vocês estão se transformando em um negócio. E um pilar importante é seu background, não só como ciclista, mas também como criador de conteúdo, e como entendemos que há um tripé do diretor esportivo, o general manager e o diretor de conteúdo, o Mitchell. O que os trouxe a desenhar assim e como a criação de conteúdo vai ao longo do treinamento e da corrida? Sim, essa é uma boa pergunta. Primeiro de tudo, eu acho que sim, todo mundo está fazendo de sua própria maneira, não é que toda maneira é como a grila santa, ou algo que é melhor do que o resto. Eu acho que nós começamos com a mídia, essa é a forma como nós estamos aproximando essas coisas. E, na nossa opinião, o conteúdo é importante. Com o conteúdo, você pode criar histórias, com histórias, você pode engajar as pessoas, e se você tem fãs, é atrativo como valor de mídia, e assim por diante. E para manter esse tripé, como você chamou, é realmente importante, porque normalmente você tem um time de ciclo e toda a organização é construída para fazer tudo para os atletas profissionais, porque eles são os mais valorizados em toda a organização, então todos estão servindo deles. E desde o início nós dissemos que esportes, mídia e comercial são igualmente importantes na nossa organização. E há porque nós somos os 3 fundadores, José, Devin e eu, e colocamos alguém responsável para gerenciar esses 3 aspectos na organização. Então, ele é responsável por que esses 3, mídia, comercial e esportes, estão trabalhando juntos. Então, esportista. É a Yulia, ela é responsável pelos esportes. Então você tem o Mitchell, ele é responsável pelas mídias, e o Richard para comercial. Eles estão constantemente em conversas com os outros. Porque não é que a mídia é mais importante ou menos importante do que os esportes, tudo é igualmente importante e tem que ficar em balanço. E isso é necessário também, porque quando nós temos vídeos muito bons, mas nossos equipamentos de ciclo estão fazendo merda completamente nas corridas, então todo mundo está pensando qual é esse tipo de ato. E quando nós estamos fazendo muito bem como equipe de ciclo, mas não temos mais nossa coisa de mídia, então todo mundo diz que é só a equipe de ciclo. Então é muito importante manter essa balança. E, claro, às vezes você luta com isso também, mas é sempre tentar chegar ao básico. Quem somos, vamos chegar ao básico. Mídia, esportes, comercial. É sempre em total equilíbrio, mas nós sempre tentamos chegar em equilíbrio. Sim. Uma pergunta é que há 2 conteúdos hoje em dia. Há o conteúdo rápido e divertido do TikTok, e há uma narrativa mais longa, como vocês fizeram no YouTube, ou até mesmo como a Netflix fez primeiro no Fórmula 1, depois no golfe e também no ciclismo. Como o seu plano para a Tour de Tietema se baseia em ambas as criações de conteúdo, o divertido, rápido consumidor de um post, mas também em algum tipo de narrativa da temporada? Primeiro de tudo, você tem que fazer a diferença entre mídia própria e mídia externa, porque hoje em dia, o que você está dizendo, muitas partidas de mídia externa estão entrando no ciclo com a Netflix. Você tem a Amazon que fez algum tipo de documentário, você tem, claro, o Movistar que foi na Netflix também, mas eles são todos gerados por uma partida de mídia. E então o time de ciclo está dando os seus direitos para uma empresa de mídia para fazer uma história sobre isso. E nós sempre estamos tentando fazer isso nós mesmos. Então nós estamos em total controle, nós podemos seguir isso
nós podemos criar uma base própria. Então, hoje em dia, nossa organização de mídia é de, tipo, 6 pessoas que se concentram no conteúdo. Então, talvez nós não recebamos a receita, porque trabalhando juntos com a Netflix, claro, você recebe um financiamento para isso. Ou, tipo, uma compensação. Então, em curto prazo, você recebe dinheiro. Mas, se você está dando o seu jeito, é o conteúdo deles. E nós estamos realmente tentando criar nosso próprio conteúdo e nossa própria base de fãs. E isso é mais o projeto de longo prazo. E então, você tem, claro, você tem o curto prazo e o longo prazo. E nós estamos realmente tentando fazer, tipo, o conteúdo de alta qualidade no YouTube, né? Então, isso é mais ou menos, tipo, uma vez a cada 2 semanas e terminando um objetivo. Então, agora nós estamos trabalhando em direção ao Amsterdam Gold Race. No final do Amsterdam Gold Race, haverá um documentário de, tipo, 1 hora e meia, sobre nossa história inteira em direção a esse Amsterdam Gold Race. E nós publicamos, tipo, 1 mês atrás, nós publicamos um documentário sobre o ano passado. Então, nós estamos tendo esse conteúdo de alta qualidade, mas ao lado disso, nós também precisamos estar, tipo, em base diária ou durante uma corrida, tipo, sendo realmente rápidos. Então, sim, a mídia é realmente, todos estão dizendo mídia, mas a mídia tem tantos aspectos. É tão grande. Eu me lembro que no ano passado, depois do Tour of Britain, vocês fizeram um documentário bem legal também, porque naquela época era talvez uma das maiores corridas que a equipe Epic tinha feito até então, e vocês fizeram uma super corrida e depois vocês publicaram, como você disse, no dia a dia vocês sempre tinham um monte de conteúdo acontecendo, mas depois, 1 mês depois, vocês editaram um documentário bem legal para as pessoas que ouviam e também algo bem legal para ir atrás das cenas e ver todas aquelas coisas que no final, essas são curiosidades que as pessoas têm e no final, certo, Bas? Como você disse, né, o dia a dia de um ciclista, algumas coisas que parecem superficial para nós, que parecem tão normais em uma bolha para as pessoas do exterior, é como algo que elas estão sonhando de viver e coisas super normais, como quando você bebe seu café no ônibus antes da corrida. As pessoas adoram ver esse tipo de conteúdo. E como você disse, esse engajamento de dar aos fãs o que eles querem ver, mas também dar na performance. Isso vai para a minha próxima pergunta, que é: a forma como vocês estão tentando se aproximar é bastante não tradicional no ciclismo, porque a maioria dos equipamentos de ciclismo, como você disse, um ciclista profissional, um equipamento profissional deve ser o mais robótico possível, controlar todos os dados, controlar tudo, viver na bobina, ser quase como um ET, e eles realmente olham para esse lado de fãs, lado mediático, como um gasto de dinheiro e merda. Você sabe isso com certeza. Sim. Como você lida com isso quando as pessoas vêm para você e provavelmente riram do que você está fazendo? Mas as pessoas veem isso bastante como preto e branco, as pessoas né? Você veem tem que isso fazer uma bastante como preto e branco, você tem que claro, fazer uma escolha. Estamos se divertindo, e claro, nós mas estamos isso se não divertindo, mas isso não significa que nós não somos sérios. realmente Eu sérios, acho que mas nós estamos realmente sérios, mas somente nós não nos tornamos sérios de ciclismo, quando eles entram demais. no time de ciclismo, E na indústria de ciclo, quando eles entram no time de ciclo, todos querem história do ganho marginal, agir como se fossem super final, sérios, aquela história de ganho geral, marginal. E no final, e divertimento. Esportes, e ou você em pode geral, se divertir muito. Se você olha para os melhores de todos os tempos e você na América, pode se divertir todos muito. têm divertido Se você está olhando para os melhores de todos os tempos na América, todos têm divertido fazendo o que eles deveriam fazer. E talvez isso e eles seja podem algo fazer que se isso porque um estão se divertindo no seu de trabalho. Ciclismo, E isso talvez às vezes também. que se esquece um pouco na indústria de ciclo, por que exemplo, pode ser divertido nós também. estamos andando na Cannondale. Se você está olhando para nossos parceiros, por exemplo, nós estamos andando no Cannondale, nós estamos trabalhando fazer isso o mais profissional dentro dos possível. nossos projetos, então, nós tentamos fazê-lo o mais profissional possível. E nós estamos realmente então não é que nós não e nós estamos realmente tentando também, escolher mas talentos nós estamos também, mostrando também mas nós estamos apenas mostrando a fragilidade ou a verdadeira história, ou mesmo a história quando real, estamos, mesmo quando nós estamos, como você estava apenas chamando a Turquia, não é como Irão, todos são feitos de ironia.
Existem também erros, claro sim, faltantes pontos. Sim, as pessoas têm altos e baixos, e você estava apenas mencionando a Turquia, que foi um dos nossos mais altos durante a temporada, mas nós também fizemos uma série que se chamava Going for Yellow em Olimpíadas, uma corrida de ponto 2 na Holanda, uma corrida realmente pequena, e nós conseguimos ganhar aquela corrida. Depois do ano, nós ganhamos outras corridas também. E nós chamávamos aquela série de Going for the Yellow Jersey, e nós não conseguíamos terminar com qualquer um. Morte, quebradas, tipo tudo, toda a sorte aconteceu. E nós mostramos isso e foi uma das melhores séries que fizemos, porque as pessoas viram o que a história real de um ciclista. As coisas que eles têm que lidar quando não se sentem bem, o que acontece quando eles quebram. E porque as pessoas estavam vendo isso, eles sabiam como nós lidávamos com isso. E depois da temporada, nós ganhamos uma corrida de ponto pro e eles celebraram com nós porque eles sabiam nosso background e nossa história. E não é sempre que você precisa das maiores corridas para fazer a maior história. Histórias você também pode fazer o que você acabou de dizer, tipo, sobre apenas o normal ciclista que está tomando seu café, ou que está fazendo um estudo, ou apenas as pessoas atrás do atleta. Hoje podemos escolher dois tipos de ciclistas que estão no espelho: Pogacar, de um lado, e Vingegaard, do outro. Um muito extrovertido e outro muito introvertido. Como sua seleção de ciclistas, claro que precisam ser grandes ciclistas com grande potencial, mas também em ligação com a filosofia de comunicação, em ligação com o convívio com os fãs. Como foi difícil ter uma combinação? Como você acha que nós estamos selecionando ciclistas? Essa é uma boa pergunta. Vejo uma evolução clara nos resultados no caminho entre os anos de 2000 e 2003 e suas etapas e ser convidado como wildcard. Mas vejo, o conteúdo é ótimo, divertido e engajante. E foi isso que me chamou a atenção para convidá-lo para este programa. Mas muitas vezes as pessoas, porque a minha opinião é que os atletas de endurance têm uma vida muito difícil e solitária. E geralmente os introvertidos são a maioria. E talvez o desafio seja encontrar pessoas para se abrir. E eu tive a experiência de fazer parte com o Nicolas nos últimos 3 anos, onde ele estava a comer, andar, dormir e fazer estas 24 horas sem socializar e apenas aprender a sofrer e divertir-se sofrendo. E como ele se abriu e criou conteúdo ótimo no Gregário. Então eu vi a privilégio dele como parceiro em como ele mudou e como ele talvez se mudou de ter um preconceito em que criar conteúdo é para crianças. Eu sou um cara sério, onde ele agora se abraça por ser um criador de conteúdo, quando descobriu como isso abriu novas fronteiras para sua carreira. Mas eu vi como ele tinha que empurrar e tinha que se concentrar. Então a minha pergunta é sobre os atletas que você tem trabalhando, se esta jornada similar tivesse ocorrido. Sim, eu entendo a pergunta. Eu estava apenas curioso o que você, do lado de fora, está pensando sobre a seleção dos nossos ciclistas. Mas, primeiro de tudo, nós temos sorte de não ter nenhuma restrição para contratar certos ciclistas. Então, nós estamos completamente livres para escolher nossa seleção última. E, primeiramente, é baseado em apenas habilidades para ter no time. Não apenas físicas, porque eu acho que habilidades mentais e estar em um time adequado e ser um bom companheiro é igualmente importante como apenas habilidades físicas. E quando você entra em um projeto que nós estamos fazendo, você realmente tem que acreditar nesse tripé que talvez você, como ciclista, não seja o mais importante na organização inteira. Isso é algo que você precisa entender.
porque você pode realmente se beneficiar disso como ciclista, porque eu realmente acredito que estamos indo para a Tour de France. E se você entrar, talvez seja um pouco de risco na sua opinião, mas pode ter grandes benefícios. Então, eles precisam acreditar na filosofia que nós temos. E se eles tiverem isso, então eles são capazes e um bom suporte para nós. Mas não é necessariamente ter que ser como um criador do YouTube ou que você tenha, porque a história é sobre nós criando um time e os criadores estão lá. E se eles querem entrar mais, eles são livres de fazer. Então nós temos, por exemplo, Cedric Christopherson, ele tem seu próprio canal no YouTube e faz conteúdo. Do outro lado, nós temos criadores como Joran Blum, que nem tem mídia social. Então isso é bom também, porque ele é o criador que não usa mídia social, e essa é a história também. Então nós acreditamos que as pessoas conhecem quem elas são, porque em cada filme você sempre tem diferentes personagens. Então não é necessário que todos tenham que ser iguais. Então sim, e as pessoas que querem sair mais disso, elas são livres, e eu realmente acredito que como atleta profissional, hoje em dia, isso realmente te beneficia se você pode fazer sua história, se você pode compartilhar sua história para a nova geração, ou para o público, ou para a imprensa. Então eu acho que é uma habilidade importante que você pode desenvolver, mas não é necessário que nós estejamos procurando por isso. Falando sobre marcas e produtos. Eu tenho muito respeito pelo Simon Motham e o Rafa, como eles limparam a bagunça, a mistura estética de uma roupa de ciclismo, mas no sentido, isso evoluiu para algo que eu não concordo tanto, que é o Eurostyle, que tudo se torna bobo. Mas o mais importante é que não é legal usar a camiseta da equipe que você apoia, o que é diferente dos outros esportes. E eu acho que isso é fundamental porque é uma demonstração de respeito e apoio. O futebol, os times de futebol, é uma fonte de renda para eles venderem camisetas, réplicas ou originais. Você vê que há uma esperança que isso mude? E qual é a sua visão sobre ter produtos para se engajar com os fãs e fazê-lo legal? Porque claramente sua linha de comunicação, sua linha de desenho é divertida, é desafiante, é de alta performance e é legal. Mas há o prejuízo da comunidade de ciclismo para se engajar e consumir. Sim, se você fazer o funil, então as pessoas começam a entrar em contato com o nosso canal no YouTube e no final é como se você tivesse uma loja web. Ou, por exemplo, que elas estão consumindo um produto que você está fazendo. Para fazer com que as pessoas tenham esse chamado de ação, que elas vão comprar algo, elas precisam ter uma associação. E com clubes de futebol, é principalmente porque elas vivem nessa cidade, elas o apoiam, elas são fãs de um atleta indivíduo, e nós começamos muito cedo construindo uma loja web. E eu acho que nós fizemos muito bem. Nós vendemos. Eu acho que nós estávamos fazendo, mesmo como um canal no YouTube, nós estávamos competindo contra times mundiais, vendendo jerseys. Mas, então nós estamos falando de bastante dinheiro, mas ainda não em cima de 1 milhão de vendas. E é aí que você chega a um ponto certo que, se você quiser ter um time mundial que quer competir no Tour de France, hoje em dia, nós estamos falando de um budget de pelo menos de 30 milhões até 50 milhões de euros. E então, para receber benefícios de uma loja web não é algo que você apenas coloca no ar e que vai ser vendido. Você tem que colocar realmente um monte de esforço nele. É igual a performance, não é que o Vinaigretti está apenas vendendo o Tour, não. É um processo constante de melhoramento. E isso é o mesmo para uma loja web. Então, se você quiser fazer uma loja web sucessiva, você tem que fazer isso realmente bem. E então, é a pergunta de quanto vai ser o aluguel para o esforço que nós vamos colocar nele. E então, um modelo é visto como algo mais fácil, porque você recebe dinheiro, você coloca na jersey e você não tem que fazer isso. Você faz algumas ativações aqui em algum lugar, mas uma loja web,
você tem que fazer distribuição, você tem que fazer promoção, você tem que fazer ads sociais, você tem que fazer realmente bem, você tem que fazer marketing. É um negócio em si mesmo, sim. Então, nós temos, por exemplo, nós temos 2, 3 pessoas no nosso site, na nossa loja web, e essas 3 pessoas ganham, em média, uma certa quantidade de dinheiro que tem que também sair daquela loja web para fazer algum lucro. Então, para conseguir isso, é mais como um serviço para seus fãs, em vez de tipo, você precisa ter números realmente grandes para fazê-lo realmente como um novo fluxo de dinheiro. Então, claro, nós ainda não estamos nesse nível. Talvez quando estamos nesse nível, que vai ser mais internacional, você pode fazer números muito maiores. Eu acho que para nós, porque nós éramos mais pequenos, a loja web foi realmente importante para conseguir esse fluxo de dinheiro. Então, nós também colocamos um monte de esforço nisso. Mas isso pode ser uma das razões porque não as maiores lojas mundiais no mundo estão realmente usando isso como um fluxo de dinheiro, porque isso leva muito tempo. No fim, é como você disse, é um negócio por si mesmo, e você tem grandes empresas no mundo que se dedicam fortemente a isso. Olhe para o Amazon ou olhe para outros. De qualquer forma, nós falamos de negócio, nós falamos de mídia, mas vamos falar um pouco sobre o lado esportivo, que é o lado divertido. Eu mencionei em português na introdução que no dia de hoje vocês tiveram a notícia de que vocês receberam o wild card, o primeiro wild card para o Amstel, que é, eu acho, o Goosebumps, que é a melhor corrida que tem na Polônia, provavelmente. Mas vamos lá, dia após dia. Em dezembro de 2024, vocês tiveram o primeiro World Tour, a primeira temporada como time pro. Quais são os objetivos, o que podemos esperar e onde podemos esperar para ver a Tour da Titman andando? Nós estamos começando essa temporada no dia 8 de fevereiro em Tuavantalha. E daqui de lá, nós faremos os clássicos mais belgas. E sim, nosso grande objetivo foi fazer, em 2004, um campeonato mundial como uma equipe pró-continental. Algumas outras equipes pró-continental também estão, claro, andando campeonatos mundiais, então não é algo único. Mas passo a passo, nós temos que entender o processo de crescimento de cada projeto, certo? E essa é a minha próxima pergunta. E isso é como, do lado esportivo, mesmo quando nós estávamos capazes de participar de um monumento ou até mesmo um tour, eu acho que nós até diríamos não, porque quando nós estamos fazendo uma história, e se você já tem ela, qual é o próximo passo? Então, nós realmente tentamos, em o dia 8 e 4, criar um calendário esportivo de alto nível, mas que tenha uma construção em direção a um grande objetivo, e esse grande objetivo vai ser a Amstel Gold Race, e nós estamos fazendo algumas muito boas corridas em avançado, então nós vamos andar muito na Bélgica, os clássicos de Hilly, talvez não muito conhecidos para as pessoas que estão assistindo, mas bem competitivos na Holanda, e então trabalhando em direção ao World Tour, a Amstel Gold Race, onde nós teremos o melhor equipe de corredores em média, e então está já se construindo para o próximo ano com uma corrida de monumento e outras corridas de World Tour, e é assim que nós queremos construir nosso calendário. Então, para este ano, nós estamos realmente felizes. Nós temos 21 corredores, nós queremos ter qualidade, nós não precisamos de pontos UCI, nós só queremos colocar qualidade no nosso calendário. Então, não é sobre andar o máximo possível, porque você pode andar 4 corredores no dia em alguns períodos. Você pode, certo, sim, mas isso não quer dizer que... E eu entendo que há muito medo de não ter o suficiente pontos UCI, então há muito estresse sobre pontos UCI. Mas eu acredito que quando podemos colocar a qualidade, podemos ter o nível de pontos UCI que é necessário para ser ok. Mas o foco é em ter um bom calendário e ter corredores que são capazes de andar, que você não tem que colocar corredores, porque você tem que encher o esquadrão. O que você às vezes vê
neste nível de ciclo. Então, sim, primeiro o Tour of Antalya, depois nós andamos em Belgium, Samain, depois nós temos Ternance, Shell de Price, esse tipo de campeonatos. É um calendário super legal, especialmente quando você considera que é apenas o segundo ano da Tour da Titimã. E, como você disse, nós tivemos, algumas semanas atrás, certo, Álvaro? Ou 3 semanas atrás, um programa com o Ricardo Schneider, que foi gerente de performance do Quick-Step há muito tempo. Antes ele estava com o Leopard Trek e agora ele está trabalhando com o Tudor. Uma das coisas, exatamente, que é bem similar à que o Ricardo nos contou, foi de fato esse processo de compreensão de que você tem que seguir passo a passo em um processo de crescimento. Não vale a pena ir todos juntos, enquanto as estruturas, os pilotes, tudo que você tem ainda não está pronto para isso. Isso sendo dito, em dezembro, o Stepping Stone é uma base para o que é a vitória. Quais são os objetivos da Tour de Tietema para olhar mais para 2, 3, 5 anos de agora? Nós estamos levantando a barra muito alto para nós mesmos. E sim, o que você disse, no ano passado nós éramos apenas uma equipe continental. Este ano já somos uma equipe pró-continental. Então isso está indo bem rápido, também organizacionalmente. Nós estamos procurando o Tour de France em 2026, isso é um grande objetivo. Eu acho que é possível, se eu olhar para trás, nós já estamos bem perto do Tour de France como 2 anos atrás, nós não éramos mesmo uma equipe de ciclismo. Então eu acho que o passo que fizemos nos últimos 2 anos foi maior do que o passo que temos que fazer agora. Então, em 2016, o Tour de France é um grande objetivo, mas eu realmente acredito na visão que nós estamos tendo, que é bem único e que é algo que os esportes estão crescendo mais e isso vai nos beneficiar para chegar lá. Eu só vi os primeiros poucos campeonatos em ciclismo desta temporada e eu vejo tantos talentos fazendo bem, como com o Isaac Del Toro no Tour Down Under. Eu vi hoje o Axel Lawrence, que fez muito bem na Copa do Mundo da UFC no ano passado, vencer hoje o Mads Pedersen. Há tantos, e você conhece por si mesmo no nível continental, você tem tantos atletas talentosos, se você conseguir juntá-los, você pode ser uma equipe realmente competitiva, e isso não quer dizer que você pode ganhar o Tour de France, mas você pode fazer top 10 nas maiores corridas do ano, e isso é algo que nós não temos grandes nomes, porque grandes nomes, você paga por eles, porque eles mostraram ser bons no passado, e você paga dinheiro por isso. Nós realmente acreditamos em juntar esses talentos, investir em nossa oficina de trás, em nossa organização, no nível da mídia, mas também no nível da performance, e ser capaz de fazer esse passo com esses corredores. Por exemplo, o Zeb Kivin é um dos nossos corredores que terminou no ano passado, 6º, no Tour de Brasília GC. Lembre-se, ele fez muito bem lá conduzindo com o Sanfirand, com uma estrutura tão pequena, sim. Correndo super bem. E depois nós temos o Cedric Christopherson, ele terminou uma corrida na Ártica da Noruega, já no 10º, ele fez múltiplas corridas de etapas lá, sempre terminando em top 10 contra equipes do Tour do Mundo, e ele está só correndo uma bicicleta por 2 anos, e só colocando esses corredores juntos. E então, às vezes você fica realmente surpreso como eles ainda estavam fazendo sua carreira de ciclista como um hobby, nunca treinados profissionalmente. Eles só estavam fazendo um trabalho de lado. Então eu estou realmente ansioso para começar a temporada e depois ver como o processo de scouting funcionou. Sim, deve ter sido super divertido ver todos os trabalhos atrás da Steam, na verdade, se tornando concretos no caminho. E isso é engraçado, porque aquele trabalho de fazer o scouting é algo que você está fazendo, na verdade, em julho ou em agosto. E você sempre está seguindo alguém. Eu me lembro, se não me engano, e você pode dizer, vocês estavam bem próximos de se inscrever na Tour da Titimã antes que a UA veio, certo? Sim. Em
No final foi assim, até o CBO Tour foi muito rápido e ele ganhou uma corrida e depois outra, então, mas nós estávamos em contato quando nada estava certo ainda, e então, sim, nós fomos chamados como um dos times que estava em contato com ele, mas sim, é realmente estranho que você está fazendo algo em julho ou agosto, mas o público recompensa apenas quase um ano depois, então você está realmente investindo, e então as pessoas estão dizendo, eu não sei dessa tragédia, qual é a razão de não apontar para os pilotos do World Tour, isso vai ser nada, e então agora vai ser o momento do ano em que as pessoas vão ser completamente surpresas ou vão dizer, você pode ver, não, eles não investiram em mais pilotos experientes, e isso é sempre um período divertido. E eu acho que há um aspecto que é quase arte, e podemos ver isso na equipe do Sky e na Ineos atual, que não é só ter um budget, mas ter a combinação certa das pessoas, a certa seleção de talentos e ter sorte, de certa forma. Porque, como aconteceu com a Ineos, eles tinham grandes talentos, mas tiveram alguns acidentes que comprometeram a sua performance. E, de certa forma, eu acho que talvez da sua perspectiva é assustador, mas também é único, quase uma forma de arte. Como você projeta e desenha a equipe que você está construindo, as escolhas que você faz e as convidações que você faz para que as coisas vão bem. Sim, há sempre um foco em budget de times. Bem, se você está olhando mais como o dono de um time, eu tenho muito respeito por pessoas que talvez não estão tendo o maior budget, mas estão recebendo o maior do budget, porque eu acho, se você me dá uns 40 milhões no ano que vem, é claro que você pode montar um time que é realmente competitivo, porque você pode ter as melhores pessoas do mundo, montá-las juntas, e, é claro, eles vão fazer resultados, mas eu tenho muito respeito para os times que estão capazes de montar uma organização e um negócio que talvez não tenha os maiores recursos, mas montando um sistema e trabalhando muito bem juntos para conseguir o maior do dinheiro que eles estão recebendo, e isso é algo que o foco é sempre nos resultados, é claro, no esporte, mas há times, por exemplo, talvez a Alpecin, talvez não o maior budget, não é o budget, mas eles ganharam múltiplas etapas com o Philipsen, com o Mathieu. É claro, ele é um dos grandes ganhadores, mas como organização, eles estão fazendo super bem, se você vê o quanto eles querem, e talvez o seu budget não seja até como um alvo ou um quarto dos melhores times, mas eu gostaria de ter algo como um budget contra performance. E veja, o que é... Eu vi alguns gráficos como esse no Twitter ou algumas coisas assim, onde eles colocam, bem, eles principalmente comparam nos pontos UCI e no budget. E eles colocam exatamente isso. E, obviamente, quando você olha para isso, eu me lembro, a Opastim exagera todo mundo por uma margem justa. Porque eles são, sim, todos sabemos, um budget bastante apertado. O Uno X fez bem também, sim. Há muito tempo atrás, nós teríamos que perguntar para o Leandro, nosso terceiro parceiro no jogo, o Gregário Enciclopédia. Wikipédia Wikipédia de Cycling. ciclo. Sim, ele é o Wikipédia no Twitter, o freak do Gregário. Isso é algo como, claro, o objetivo último, e isso é principalmente quando alguém entra em ciclo com muito dinheiro. O único objetivo é ganhar a Tour de France, não importa o quê. E se você compara com outros esportes, é ainda muito dinheiro, mas comparado com outros esportes, é quase nada. O quanto de dinheiro que você está ganhando na Tour de France, você pode ser como um semi-co-sponsor em Fórmula 1, por exemplo. Sim, exatamente. Essa é uma pergunta curiosa, Vaz. Vamos entrar em outros termos. Como você olha para o Red Bull entrando e comprando Bora? Eu acho que para a indústria do ciclismo, né, o conhecimento que eles podem trazer, eu acho que o conhecimento, especialmente o conhecimento, é a coisa mais importante que eles podem trazer, porque você tem grandes empresas entrando em ciclo, trazendo milhões, então não é sobre o dinheiro que eles trazem,
Eu acho que o conhecimento de fazer marketing, porque Red Bull é completamente uma empresa de marketing de mídia, eles nem produzem produtos próprios, então a empresa deles é completamente uma empresa de mídia, e isso é algo que eu realmente acredito que eles podem fazer o próximo passo, se eles querem. Eu realmente acredito que eles podem fazer um mídia total, porque se eles querem, eles podem comprar direitos de transmissão, se eles querem, eles podem colocar toda a força de mídia no projeto, fazendo documentários, sim, estabelecendo um canal no YouTube com ótimo conteúdo, mas o marketing em geral, porque o conteúdo é uma parte do marketing, mas eu realmente acredito que se eles querem, eles podem entrar, sim, e eles não vão se focar apenas em ter um time de ciclismo. Se eles estão entrando, o que eles estão fazendo agora, eles querem ter uma influência maior no esporte, eu posso imaginar. Então eu acho que é realmente bom para a indústria de ciclismo que você tenha mais organizações que vejam isso como oportunidades e como uma empresa, trazendo mais expertos para a indústria, ao invés de ter formadores com todos os respeitos, apenas estabelecendo um time e fazendo uma jornada anual de corridas em todos os lugares, mas não com uma visão clara ou visão de negócio. Buzz, é claro que tudo vem, mas é claro que tudo vem com a capacidade de receber financiamento. Mas você gostaria ou você tem alguns planos de ter uma equipe feminina ou até participar de ciclocross com a sua equipe, ou apenas se focar em corrida de estrada para homens? Ciclocross eles já estão fazendo. Minha culpa, eu não fiz o meu trabalho, sim. Mas o estilo do movimento é interessante. Sim. Sim, então, de volta ao Red Bull, eu acho que porque o Red Bull entrou, o Red Bull tem seu próprio produto, então eles podem, talvez não o vejam como um financiamento, mas é apenas uma ferramenta de marketing para vender lá, porque eles são proprietários, e eu acho que isso já é algo diferente do que a maioria dos financiamentos, porque o financiamento então, isso já é um passo colocar diferente. o logo E e para fazer nós, informações. com a diferença, então, isso sendo já é um passo ativos diferente. em diferentes e para terrenos, nós, com diferentes é claro que nós temos agora a equipe de homens pro atividades, Continental. sendo ativos em E eu diferentes tenho que ser terrenos, honesto claro que isso já foi um nós grande temos agora o passo Pro e Continental demorou Team, um monte de e eu tenho que ser esforço honesto e que isso já tempo foi um para grande se passo e organizar levou um monte de corretamente esforço e ter tempo para qualidade. estabelecer E é bem e ter fácil qualidade, fazer e é bem projetos fácil fazer projetos diferentes, como estabelecer um Pro uma equipe de Continental ou um time de desenvolvimento, desenvolvimento, estabelecer uma equipe de estabelecer um time de mulheres, mulher, estabelecer um uma time equipe de de ciclocross. ciclocross. Você Você pode pode fazer o que fazer você o que quiser, um time de gravel, e nós queremos ter certeza de que o que nós estamos fazendo está é em um nível alto e que nós podemos estar orgulhosos do que estamos alcançando. E nossa jornada é realmente sobre nossa história, que quer ser para o Tour de France. E é claro, no futuro, nós podemos estabelecer um time diferente ao seu lado, mas o que nós vamos fazer diferente, por exemplo, se nós estabelecemos um time de mulher, mas se nós não dermos o mesmo histórico de mídia que nós estamos tendo agora, então é apenas um time feminino ali, ou apenas um time de desenvolvimento. Então, isso é algo que nós temos que ter em mente, como nós queremos construir essa estrutura. Nós tivemos este ano um ciclocross rider, e nós dissemos a ele, você pode se juntar ao time, porque antes de tudo, ele tem que entrar no time de ciclo de carreira também. Então, o seu foco principal será na carreira, mas ele estava fazendo ciclocross, e nós dissemos a ele, E nós dissemos a ele, nós estamos perfeitamente bem que você está fazendo ciclocross este inverno, mas nós não estamos capazes de te apoiar completamente nesta inverno, porque nós estamos passando de país para país. Isso leva muito tempo. Então nós estamos dando a oportunidade e nós fizemos conteúdo de mídia, mas não do jeito que nós estamos fazendo agora na temporada de carreira. Mas sim, é claro, eu acho que é muito bom ter um programa ao redor de um ano, e que você possa ter uma visibilidade ao redor do ano, ao invés de, eu acho que isso pode ser realmente beneficioso, também com parceiros. Então eu acho que no ciclocross
e na indústria de gravel. Eu acho que em breve nós já vamos fazer bastante passos e nós estaremos lá e com a equipe masculina e também a equipe de desenvolvimento. Eu acho que nós temos que primeiro ter certeza de que nós temos a base lá. Bess, nós estamos honrados em aceitar seu convite. Eu acho que este é o primeiro de muitas conversas, as conexões, e esperamos que a sua equipe participe em algumas corridas na América do Sul ou no Brasil, para que possamos nos encontrar em pessoa. E esperamos atrair mais fundos para o seu projeto, então há uma base brasileira de pessoas apoiando o tema. Muito obrigado e nos vemos em breve. Obrigado.